Pan. Vender flores entre as mesas dos bares e quiosques que se espalhavam pela orla de Vitória foi o primeiro trabalho a que Pedro se dedicou na vida. Ele tinha 9 anos na época. O pai acompanhava, afastado. As pessoas se compadeciam de sua figura frágil, pálida e que mal aguentava segurar a cesta com as rosas. Ao chegar junto às mesas, Pedro cantava antiga e singela canção. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço, dá de presente a ela. Os corações mais egoístas acabavam cedendo e comprando uma rosa para aliviar a carga do trabalhadorzinho das quentes noites capixabas. O pai, debilitado por longa moléstia, muitas vezes necessitava de ajuda para embarcar no ônibus que os transportava por longínquo subúrbio de Cariacica. O filho era, infelizmente, a fonte de renda da família. Quando ouviu dizer que a democracia havia voltado ao Brasil, o pai de Pedro acreditou que a vida dos pobres melhoraria. Ele acreditava que a democracia era alguma deusa ou entidade mágica que iria olhar pelos invisíveis olhos deste país. Enquanto a ajuda do governo não chegava, o jeito era comprar as flores na ceasa, prepará-las com papel celofane, ajeitar a cesta e, à noitinha, levar Pedro para vendê-las na orla de Vitória. Essa era a rotina. Quando chovia, ficavam sem a renda diária. Às vezes comiam só arroz, purinho, sem nada. Porém, o pai tinha fé em Deus de que tudo iria melhorar. Se bem que piorar não poderia. A esposa falecera, vítima da mesma enfermidade que o fazia definhar dia a dia. Morava em um barraco, ao lado de um brejo insalubre. Deus é pai, não é padrasto. Repetia o pai enfermo, como que para infundir esperança na criança mal nutrida e de olhar vago. Como a saúde do homem só piorava, religiosos que atendiam a área o levaram para o hospital. O diagnóstico não poderia ser pior. Tuberculose. Em poucos meses, Pedro entraria para a estatística de órfãos desta enfermidade. Sem mãe e sem pai, Pedro foi levado para a casa de uma tia, em João Neiva. A contragosto, a mulher que já tinha muitos filhos recebeu o sobrinho. O pesadelo de Pedro, então, iria começar. Ele passou a ser espancado pela tia, pelo tio e pelos primos. Apanhava por tudo e por nada. Não chineladas ou pauladas, eram surras cruéis, aplicadas com o mesmo chicote que acariciava ao longo dos cavalos da família. Não podendo suportar mais tanta violência gratuita, Pedro fugia uma madrugada chuvosa. Ele sabia que a BR-101, no sentido sul, o levaria de volta às praias de Vitória. Destemido, pôs-se a empreender a caminhada. Aos 10 anos, ele parecia ser mais novo devido ao corpo mirrado e ao rosto angelical. Era um menino preto, retinto, de traços muito infantis. Tinha o olhar de quem enxerga beleza para muito além das cordilheiras de tristeza. Assim era o Pedro. Na estrada, recolheu restos de comida que encontrou pelo acostamento, bebeu água das bicas generosas que se escondem na vegetação rente à rodovia. O medo, no entanto, ameaçava paralisar-lhe as pernas. Onde moraria? Quem cuidaria dele? Tremia de frio. As roupas encharcadas passavam-lhe no corpo. O sono também vinha atacar a sua mente cansada, aumentando o pavor no seu coraçãozinho desalentado. De repente, uma miragem. A BR-101 se transformou em um imenso carpete verde e fofo. Ele não resistiu e, de fome, sono e cansaço, deitou-se naquele carpete aveludado que parecia descer do céu. Uma caminhonete que vinha naquele sentido freou rente àquele corpinho que mais parecia um galho estendido no chão. Dela desceu um homem de mau aspecto, irritadiço. Quer morrer, menino? Perdeu a língua! Cadê seu pai? Diante do mutismo da criança, o homem o ergueu e o colocou no interior do veículo. O que fazer com aquele presente? Talvez pudesse faturar com a situação.
Conhecia um grupo em Vitória que vendia crianças para o exterior. Quem sabe a sorte não estaria mostrando os dentes. Ao chegar na capital, o motorista estacionou a caminhonete em um posto de gasolina, próximo ao aeroporto. Desceu para dar um telefonema, contactar que a quadrilha que traficava crianças. Reconhecendo a região, Pedro sorrateiramente escapuliu daquela nova armadilha do destino. Apesar de pouca idade, ele já sabia reconhecer pessoas portadoras de péssimas intenções. Sem vínculos no mundo e na vida, Pedro correu em direção à praia. A brisa do mar o conduziu para os domínios de Iemanjá. Ele conhecia cada recanto da praia de Camburi. Passara muito tempo vendendo suas rosas ali, que parecia estar em casa. Os habituais frequentadores o reconheceram. Entretanto, era apenas mais uma criança pedindo comida pelas ruas da capital. E rapidamente, ele se adaptou à nova realidade. Como já conhecesse alguns dos meninos da região, juntou-se a eles. A vida era dura, sabia o menino. Era preciso enfrentá-la. Em pouco tempo, ele já estaria fazendo pequenos serviços para os comerciantes, oferecendo para vigiar carros, garimpando latinhas de alumínio que eram abandonadas na areia da praia. Passava as noites em uns quiosques abandonados. Era a realidade que tinha de ser suportada. Entre os meninos da praia já havia um Pedro, o Pedro Caniço. Para diferenciá-los, os garotos fizeram uma assembleia para decidir como seria chamado o novo integrante. Depois de muita discussão e zombarias, chegaram a um acordo. Como o nome dele era Pedro Pantaleão, chamaram-o de Pedro Pan. Pedro Pan era assim que os banhistas, os comerciantes e a população do bairro o conheciam. E ele, pela sua inteligência e carisma, tornou-se o líder dos meninos da sua região. Era bem quisto, pois todos sabiam que ele exercia uma liderança positiva entre a garotada que perambulava por ali. Contudo, outro garoto apareceu. O seu apelido era Capitão Gancho, porque ele usava um gancho atado em uma vara para furtar objetos nos quintais protegidos por muros baixos. Surgiu a rivalidade. Capitão Gancho queria derrubar Pedro Pan. Os garotos se dividiram. Os de boa índole ficaram com Pedro. Os de má inclinação escolheram ficar ao lado de Capitão Gancho. Entre eles também haviam duas meninas. Edilges, conhecida como Wendy, que andava por ali com dois irmãos bem novinhos. E a outra se chamava Sônia. Era uma menina negra, bonitinha e miudinha demais para a idade que tinha. Pedro a apelidou de Sininho, devido ao fato dela sempre usar uma gargantilha, cujo pingente era um sino. Capitão Gancho ficou muito irritado ao perceber que Wendy e Sininho ficaram do bando de Pedro Pan. Ele queria que as meninas passassem para o seu domínio. Se elas viessem, todos os outros com certeza viriam também. Pan estaria só. Menino educado e encantador, Pedro acabava fazendo muitas amizades. Ele tinha um amigo que o aconselhava, ouvia suas histórias e seus planos. Era um poeta popular. O seu nome? Jorge Alves. Esse homem era garçom e nas horas vagas fabricava ele mesmo seus livros de poemas e os vendia nas praias da grande Vitória. O poeta o aconselhou a sair da rua, pois era perigoso. Algo de ruim poderia acontecer. Se quisesse, poderia ir morar em sua casa com a sua família. Todavia, Pedro se sentia responsável pelos meninos que confiavam nele. Caso saísse das ruas, a turma seria presa fácil para o bandido em formação que era o Capitão Gancho. O tempo ia passando, os meninos iam crescendo, em pouco tempo entrariam na puberdade. A tensão nas areias da praia também ia se adensando. Camburi era pequena demais para dois senhores. Apenas um poderia reinar o território. Seria Pedro Pan ou Capitão Gancho? Houve guerra na praia. Pedro Pan digladiando contra Capitão Gancho. De maior estatura e mais velho, Gancho levava vantagem. No entanto, Pedro Pan era mais aguerrido na batalha. Cercados pela plateia dos meninos de rua, os dois decidiriam quem seria o rei das praias. Naquela noite, Wendy e Sininho não estavam ali. Elas tinham ido vender balas na praia da Costa, em Vila Velha. Caso estivessem, impediriam a briga. Mas o que poderia se fazer? Já havia cheiro de tragédia impregnado a maresia. Assim como Davi venceu Golias,
Pedro surpreendia pela bravura e tenacidade. Sua gana de vencer o transformava em um pequeno titã. Percebendo que perderia e sairia humilhado naquele combate, Capitão traiçoeiramente sacou um trunfo do bolso da bermuda, empurrou o gancho que utilizava para os pequenos furtos e, com ele, atingiu o coração do adversário. Ao perceberem que a situação era grave, a audiência fugiu, deixando ali apenas Pedro Pan e Capitão Gancho. Entendendo o tamanho do problema que decriara, Gancho resolveu carregar o corpo de Pedro e atirá-lo no canal de Camburi, próximo à estátua de Iemanjá. A cidade já dormia, e não testemunhou Gancho levando nos braços o menino Pan para adormecer eternamente nas águas escuras que a lua prateava. Um rastro de minúsculas estrelas vermelhas marcou o trajeto na areia da praia. O corpo boiou no canal. A maré recolheu com carinho aquele corpinho pré-adolescente, levou-o para a casa da rainha do mar. Ao som de uma cantiga africana de ninar, a procissão das correntezas marinhas conduziram Pedro Pan à terra do nunca das profundezas do Oceano Atlântico. Lá, na presença dos grandes da humanidade, vindo de todos os povos da terra, Pedro recebeu a coroa, destinada àqueles que acreditavam que fora do amor não existe salvação. E de mãos dadas aos meninos que Herodes condenou em Belém, aos que foram jogados às profundezas das águas na travessia África-Brasil, e aos meninos que passaram por Auschwitz e tantos outros lugares de horror, o nosso Pan emergiu em direção à luz intensa que vinha das estrelas que formaram no Cruzeiro do Sul. Todos estranham o repentino desaparecimento do menino. Mas as crianças de rua são assim mesmo. Aparecem e desaparecem sem deixar notícia. Somente os meninos da areia de Camburi se sentiram profundamente tocados por aquela fatalidade e foram à procura de abrigo e proteção. Onde estarão essas crianças? Vou lhes contar. Pois bem, o que se sabe é que Uídiges e seus irmãos foram morar com seus avós paternos em Nova Venécia, onde enfrentaram a dura e ingrata vida dos agricultores familiares. Hoje, são lideranças comunitárias corajosas que batalham em prol da agricultura orgânica e da ecologia. Sônia ainda usa a mesma gargantilha como um pingente em forma de sino e atualmente é professora, uma militante que defende a educação inclusiva na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Apenas Capitão Gancho, que não tinha uma família, mesmo que desestruturada, que pudesse voltar. Então, ele bateu as portas do orfanato Cristo Rei, em Cariacica. Ali, foi recebido pelo coração generoso da irmã Marcelina. Os ensinamentos e o amor da freira foram aos poucos curando as feridas do coração de Gancho. Ele cresceu, estudou, prestou concurso público e atuou como bombeiro da Grande Vitória. Em cada semblante de gratidão, ele enxerga o sorriso de Pedro a lhe perdoar o ato impensado. Foi assim que surgiu a lenda urbana de Pedro Pan. Os pescadores afirmam que ele aparece aos que navegam ao nascer do sol espírito santense. Muitas crianças pequenas, que são levadas à praia de Camburi, revelam que brincam com um anjo pretinho, que se diz chamar Pedro. Porém, quem vai acreditar nas histórias das criancinhas? Os pais não levam a sério, creem que é um amigo imaginário. Para os poderes constituídos, Pedro Pan nunca existiu, a não ser como história das areias da praia. O poeta Jorge Alves escreveu singelo poema e o deixou como oferta aos pés de Iemanjá, no Pier de Camburi. Pedro, meu inocente amigo das ruas, das madrugadas cruéis desse país. Pedro fome, Pedro abandono, mas sempre Pedro esperança. Onde está você, menino anjo? Iemanjá, rainha do mar, onde Pedro estiver, guarde-o em paz e no amor.